tudo bem? Que ótimo ter você aqui hoje. É uma alegria muito grande poder conversar com você. O meu nome é Gabriele Monique, eu sou graduada em Publicidade e Propaganda e atualmente eu faço um curso de pós-graduação em Gestão Estratégica e Marketing Digital. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho baixa visão, causada por toxoplasmose durante a gestação. E eu estou no mercado de trabalho desde 2007. Eu já tive várias experiências, umas ótimas, outras nem tanto. E somando tudo isso, eu criei um perfil no Instagram que chama Gabriele Monique, que ele trata sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho de forma humanizada. Não só o cumprimento da lei de cotas, mas eu procuro mostrar o potencial da pessoa com deficiência, o potencial produtivo da pessoa com deficiência. O tema da palestra de hoje é o capacitismo e a mulher com deficiência no mercado de trabalho. Nós faremos um passeio na história e falaremos um pouco sobre a pessoa com deficiência na Roma Antiga, em Esparta, na Idade Média. Falaremos também da mulher no contexto histórico, desde quando ela era submissa, que ela era tida como... Ela foi criada para ser dona de casa, para ser submissa ao marido, aos pais, criada única e exclusivamente para ser mãe, esposa e dona de casa. E como isso mudou através dos séculos, com a Revolução Industrial, e até chegarmos aos tempos atuais, em que as mulheres estão saindo de casa cada vez mais, as mulheres estão se tornando muitas vezes chefes de família, e como isso tem alcançado as mulheres com deficiência. Que antes a pessoa com deficiência era tida como coitadinho, ficava em casa escondido, e hoje essa pessoa que ficava lá atrás escondido, ela está no mercado de trabalho. E como é para a mulher essa questão de sair de casa hoje, de trabalhar, de assumir a vida, sendo uma mulher com deficiência? Fica por aí que é sobre isso que nós vamos falar. Na Roma Antiga, tanto nobres quanto plebeus tinham permissão do governo para sacrificar os seus filhos que nasciam com algum tipo de deficiência. Em Esparta também não era diferente. Se nascia alguma criança com deficiência ou se alguma pessoa adquirisse alguma deficiência ao longo da vida, eles tinham permissão de matá-la ou de abandoná-la à beira do caminho, abandoná-la em locais sagrados para contar com a caridade dos outros ou de serem amparados por famílias de escravos ou famílias mais empobrecidas. Com a chegada do cristianismo, nós podemos observar que isso começou a mudar, porque como o cristianismo pregava caridade, pregava o amor ao próximo, começaram a surgir os hospitais que tratavam de pessoas doentes, dos pobres, dos enfermos, com um pouco mais de compaixão. Já chegando na Idade Média, as pessoas que nasciam com deficiência, ou que física, mental, eles eram tidos como demoniados, e falavam que eles eram alvos do castigo de Deus, da ira de Deus. Já no século XV ao século XVII, podemos observar o avanço da ciência e da tecnologia. Isso começou a jogar por terra aquela mentalidade lá da Idade Média, né? Que eu falei que as pessoas eram tidas como endemoniadas, que eram tidas como vítimas da ira de Deus. Isso começou a mudar com o avanço da ciência e o avanço da tecnologia. E começou a observar que aquilo era algo físico e não algo espiritual, como se tratava anteriormente. Já no século XX, com o período das grandes guerras, começou a ter muitas pessoas com deficiência, muitos soldados que voltavam das guerras com algum tipo de deficiência e foi necessário se adaptarem a essa nova realidade. Então, assim, começaram a ter mais atenção humanizada à pessoa com deficiência e também as crianças, né, que nasciam com deficiência, começaram a ter novas especialidades para tratar delas. Hoje nós podemos ver que há muito que mudar, né? Ainda há muito preconceito contra a pessoa com deficiência hoje em dia, mas da execução sumária, como nós falamos no começo, até hoje, nós podemos ver que o amadurecimento da civilização ou o amadurecimento do olhar humano para a pessoa com deficiência. Então, nós podemos ver que o futuro tende a melhorar sim, né? Vale a pena o esforço, vale a pena a dedicação, e nós podemos ver que a mentalidade humana está mudando, o olhar humano está mudando. Tem muito o que melhorar, nós podemos ver um grande avanço nisso. Ocupando sempre o papel de subordinada,
A mulher vem sofrendo ao longo dos séculos com o preconceito e a discriminação em relação do gênero e da forma da sociedade compreender o seu papel, que sempre foi de filha, esposa e mãe, somente. Mas com a necessidade de auxiliar, de complementar a renda da casa, a mulher começou a sair para ir para o trabalho, começou a ingressar no mercado de trabalho. E um dos grandes momentos que nós podemos ressaltar foi na época da Revolução Industrial, em que as empresas contratavam com o objetivo de reduzir custos e doutriná-las da melhor maneira que fosse conveniente a eles. Podemos observar que na chegada do século XX, no começo, na primeira metade do século XX, quando houve as grandes guerras, foi necessário que a mulher assumisse os empregos, assumisse as empresas da família para manter o sustento da casa, por causa dos grandes conflitos. E isso durou até o pós-guerra, porque com o retorno dos homens, houve muitos falecidos e outros que que se tornaram incapazes para o trabalho. Hoje nós podemos observar que os sonhos das mulheres mudaram, mudaram bastante. Se antes o sonho da mulher era ser educada para ser esposa, ser uma mãe, e muitos sonhavam com isso, passavam a vida inteira sonhando em se tornar uma boa esposa e uma boa mãe, hoje nós podemos ver que o sonho da mulher mudou. A grande maioria tem o sonho de trabalhar, de ter a sua independência e depois constituir família. Mas quando a mulher entrou no mercado de trabalho, os deveres de casa foram divididos. Antes a mulher cuidava única e exclusivamente do trabalho de casa, hoje esse trabalho é dividido com os homens. Não, infelizmente não é via de regra, porque muitas vezes a mulher acaba ficando sobrecarregada com o trabalho de fora e o trabalho de casa. Mas nós podemos ver que hoje os maridos não estão se vendo mais como ajudadores, mas sim como companheiros de casa, como amigos da casa, que também moram na mesma casa e também tem que ter os mesmos deveres das mulheres. O capacitismo é a subestimação das habilidades, das capacidades de um indivíduo com base em sua deficiência. Nós podemos observar isso quando nós vemos vagas de emprego. Por exemplo, as vagas de nível operacional geralmente são exclusivas para pessoas com deficiência e as vagas de nível hierárquico maior são destinadas a pessoas tidas como normais. A cultura capacitista se manifesta de diversas formas na vida das pessoas com deficiência. Por exemplo, quando uma pessoa com deficiência realiza tarefas simples, como estudar, trabalhar, cuidar da casa, da família e dos filhos, ela é supervalorizada por isso. Ou, por exemplo, quando uma pessoa é tida como coitadinho por estar em uma cadeira de rodas. Cerca de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, e desse total, apenas 1,04% está no mercado de trabalho. A lei de cotas veio para ajudar, muito, mas ainda é necessário haver a inclusão de forma humana desse profissional. A Lei 8.213 de 91, conhecida como Lei de Cotas, determina que empresas com 100 ou mais funcionários tenham no seu quadro de funcionários de 2 a 5% de pessoas com deficiência. Então chegamos ao fim da nossa palestra de hoje. Foi muito bom passar esse tempo aqui com você, falando sobre a pessoa com deficiência ao longo da história da humanidade, sobre a mulher no contexto social e sobre capacitismo no mercado de trabalho. Agora eu gostaria de te convidar a acompanhar o meu trabalho lá nas redes sociais. O meu Instagram e o meu Facebook é @GabrieleMonique e lá eu falo de forma leve e descontraída sobre esse tema, sobre a humanização da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Porque eu acredito que todo profissional com deficiência tem um incrível potencial produtivo e precisa só de uma oportunidade para ser lapidado. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos lançar boas sementes. E é com você que eu conto, tá bom? Muito obrigada por tudo, fica com Deus e até a próxima!